Em apenas alguns minutos, o mundo inteiro foi testemunha de uma das maiores forças da natureza já registradas. O tsunami de 2004 não foi apenas uma onda gigantesca que devastou praias e cidades, foi um evento que deixou marcas profundas na história da humanidade. Mais de 14 países foram atingidos em questão de instantes, e milhões de pessoas tiveram suas vidas transformadas para sempre. Esse episódio não é apenas sobre destruição, mas também sobre sobrevivência, resiliência e lições que ainda ecoam até hoje. Você já parou para pensar no que significa ver o mar, símbolo de calma e beleza, se transformar em uma parede de água capaz de engolir tudo à sua frente? Esse contraste entre a tranquilidade e a fúria é o que torna o tsunami de 2004 tão impactante. Ele nos lembra que, por mais avançada que seja a tecnologia, ainda somos parte de um planeta vivo, imprevisível e cheio de mistérios. Ao longo deste vídeo, vamos explorar curiosidades e fatos surpreendentes sobre esse desastre que chocou o mundo. Vamos falar sobre a energia liberada, comparável a milhares de bombas atômicas. Sobre os sinais que alguns animais perceberam antes da tragédia. E sobre como comunidades inteiras se reconstruíram contra todas as probabilidades. Cada detalhe revelado aqui vai te mostrar que o tsunami de 2004 não é apenas uma lembrança distante, mas um marco que mudou a forma como entendemos a força da natureza. E aqui vai um convite especial. Se você gosta de conteúdos que unem emoção, conhecimento e reflexão, este é o lugar certo para você. Ao se inscrever no canal, você garante que não vai perder nenhuma história que revela os mistérios do nosso mundo e da própria vida. Cada vídeo é pensado para trazer não apenas informação, mas também inspiração. Afinal, aprender sobre o passado é uma forma poderosa de se preparar para o futuro. Então, antes de mergulharmos nas 10 curiosidades e mistérios sobre o impacto global do tsunami de 2004, já aproveita para clicar em inscrever-se e ativar o sininho. Assim você acompanha cada capítulo dessa jornada e se torna parte de uma comunidade que busca entender, sentir e refletir sobre os grandes acontecimentos que moldam a nossa história. Prepare-se! O que você vai ouvir agora não é apenas uma narrativa sobre um desastre natural. É uma experiência que vai te fazer enxergar o mundo com outros olhos. Na manhã de 26 de dezembro de 2004, milhões de pessoas acordaram acreditando que seria apenas mais um dia comum. Praias lotadas, turistas aproveitando o sol, pescadores iniciando suas rotinas. Ninguém imaginava que, em poucos minutos, o mundo seria sacudido por um dos maiores desastres naturais da história moderna. Um terremoto submarino de magnitude 9.1, registrado próximo à costa da Indonésia, liberou uma quantidade de energia tão absurda que os cientistas compararam sua força a mais de 23 mil bombas atômicas de Hiroshima. Esse deslocamento brutal do fundo do mar deu origem a uma onda que não conhecia fronteiras. Em apenas 15 minutos, o tsunami já havia atingido 14 países diferentes, levando destruição em escala global. O que torna esse episódio tão impactante não é apenas o número de vidas perdidas, mais de 230 mil pessoas, mas a forma como ele expôs nossa vulnerabilidade diante da natureza. Imagine estar em uma praia tranquila e, de repente, ver o mar recuar de forma estranha, revelando o fundo arenoso. Para muitos, aquilo parecia apenas uma curiosidade. Mas, na verdade, era o prenúncio de uma parede de água que se aproximava com velocidade de avião comercial, capaz de engolir cidades inteiras. O planeta inteiro sentiu o tremor. Sismógrafos em diferentes continentes registraram vibrações que duraram horas. Até mesmo a rotação da Terra foi levemente alterada. É difícil acreditar que um único evento possa ter repercussões tão profundas, mas o tsunami de 2004 provou que estamos conectados por forças invisíveis que não respeitam fronteiras políticas ou culturais. E há uma curiosidade que causa espanto até hoje: enquanto milhares de pessoas foram pegas de surpresa, muitos animais pressentiram o desastre. Elefantes correram para áreas mais altas. Pássaros mudaram suas rotas, cães se recusaram a sair de casa. A natureza, de alguma forma, deu sinais que nós, humanos, não conseguimos interpretar a tempo. Esse primeiro capítulo é um convite para refletir. O tsunami de 2004 não foi apenas uma tragédia localizada. Foi um evento que mostrou ao mundo inteiro que a força da Terra é imensa e que, diante dela, somos frágeis.
mas também revelou algo poderoso: nossa capacidade de aprender, reconstruir e buscar formas de nos proteger para o futuro. O terremoto submarino que deu origem ao tsunami de 2004 foi tão poderoso que os cientistas ainda hoje o descrevem como um dos maiores já registrados. A magnitude alcançou 9,1 na escala Richter. Mas o que realmente causa espanto é a comparação. A energia liberada foi equivalente a mais de 23.000 bombas atômicas como a de Hiroshima. Imagine essa força sendo liberada de uma só vez, no fundo do oceano. O deslocamento da crosta terrestre fez o fundo do mar se mover abruptamente, empurrando bilhões de toneladas de água. Esse movimento criou ondas que viajaram a velocidades próximas a 800 km por hora, tão rápidas quanto um avião comercial. Em questão de minutos, essas ondas já estavam atravessando oceanos, alcançando países distantes e levando destruição em escala global. O impacto não se limitou às áreas costeiras. O planeta inteiro sentiu o tremor. Sismógrafos em diferentes continentes registraram vibrações que duraram horas. Alguns estudos apontam que até a rotação da Terra foi levemente alterada. É difícil acreditar que um único evento possa ter repercussões tão profundas, mas o tsunami de 2004 provou que estamos conectados por forças invisíveis. E há uma curiosidade que poucos conhecem: a energia liberada foi tão intensa que o som do terremoto pôde ser captado por sensores submarinos a milhares de quilômetros de distância. Era como se o planeta tivesse gritado. Enquanto isso, nas praias, o que parecia apenas um recuo estranho da maré era, na verdade, o prenúncio da catástrofe. Muitas pessoas se aproximaram para observar o fundo do mar exposto, sem saber que estavam diante de um sinal claro de perigo. Minutos depois, uma parede de água se erguia no horizonte, avançando com força implacável. Esse capítulo nos mostra que o tsunami de 2004 não foi apenas uma tragédia humana, mas também um fenômeno científico sem precedentes. Ele revelou a capacidade da Terra de liberar energia em níveis que desafiam nossa compreensão. E, ao mesmo tempo, nos lembra que ainda sabemos muito pouco sobre os mistérios que se escondem sob os oceanos. Um dos aspectos mais intrigantes do tsunami de 2004 não está apenas nos números ou na força das ondas, mas nos sinais que antecederam a tragédia. Enquanto milhares de pessoas estavam desprevenidas, a natureza parecia enviar alertas silenciosos. Relatos de sobreviventes contam que, minutos antes da chegada das ondas, o mar recuou de forma impressionante. Praias inteiras ficaram expostas, revelando corais, peixes e até embarcações presas na areia. Para os turistas, aquilo parecia um espetáculo raro e curioso. Muitos se aproximaram para fotografar e observar. Mas, para quem conhecia os sinais, aquele recuo era o prenúncio de uma força devastadora. E aqui surge uma curiosidade que até hoje causa espanto: diversos animais reagiram antes dos humanos. Elefantes, por exemplo, foram vistos correndo em direção às áreas mais altas, ignorando comandos de seus tratadores. Pássaros mudaram suas rotas de voo de forma abrupta. Cães se recusaram a sair de casa ou puxavam seus donos para longe da praia. É como se a natureza tivesse uma forma própria de perceber o perigo. Cientistas acreditam que os animais captaram vibrações sísmicas ou mudanças sutis na pressão atmosférica e nos sons de baixa frequência que antecedem grandes eventos. Essa percepção instintiva pode ter salvado inúmeras espécies, enquanto os humanos, confiando apenas na aparente calmaria, foram surpreendidos pela fúria das ondas. Esse contraste entre a intuição animal e a falta de preparo humano nos leva a refletir sobre nossa relação com o ambiente. Estamos tão acostumados a controlar e dominar a natureza que, muitas vezes, ignoramos sinais simples. O tsunami de 2004 mostrou que, em momentos críticos, a sabedoria natural pode ser mais eficaz do que qualquer tecnologia avançada. Esse capítulo revela um mistério fascinante: a natureza fala, mas nem sempre sabemos ouvir. E talvez essa seja uma das maiores lições deixadas pelo tsunami: aprender a observar, interpretar e respeitar os sinais que o planeta nos dá. O que torna o tsunami de 2004 ainda mais impressionante não é apenas sua força, mas a velocidade com que se espalhou. Em apenas 15 minutos, ondas gigantes já haviam atingido 14 países diferentes. Foi como se o planeta inteiro tivesse sido sacudido ao mesmo tempo.
A Indonésia foi o primeiro país a sentir o impacto. A cidade de Banda Aceh praticamente desapareceu do mapa. Minutos depois, a Tailândia foi atingida, e praias famosas como Phuket se transformaram em cenários de caos. O Sri Lanka, a Índia e as Maldivas também foram engolidos pela força das águas. E não parou por aí. As ondas atravessaram o Oceano Índico e chegaram até a costa da África, atingindo países como Somália e Quênia. Esse alcance global mostrou que os oceanos não conhecem fronteiras. O que começou em um ponto específico se espalhou como uma corrente invisível, conectando continentes em uma tragédia compartilhada. Uma curiosidade que causa espanto é que algumas ondas chegaram a viajar mais de 5.000 quilômetros sem perder força significativa. Imagine uma parede de água atravessando oceanos inteiros e ainda mantendo energia suficiente para devastar cidades costeiras a milhares de quilômetros de distância. Esse fenômeno deixou os cientistas perplexos e reforçou a necessidade de entender melhor o comportamento dos tsunamis. Para os sobreviventes, a experiência foi surreal. Pessoas que estavam em praias distantes, sem qualquer ligação com o epicentro do terremoto, foram surpreendidas por ondas que pareciam surgir do nada. Muitos não tinham ideia de que o desastre havia começado do outro lado do oceano. Essa falta de informação foi um dos fatores que aumentou o número de vítimas. O tsunami de 2004 não foi apenas uma tragédia localizada. Foi um evento que mostrou ao mundo inteiro que estamos todos conectados pela força da natureza. Em minutos, 14 países diferentes compartilhavam o mesmo destino. E essa dimensão global é o que torna esse episódio tão marcante. Ele não afetou apenas uma região, mas deixou cicatrizes em culturas, economias e sociedades espalhadas por todo o planeta. O tsunami de 2004 não foi apenas uma estatística de destruição. Por trás dos números, havia pessoas, famílias e comunidades inteiras que viram suas vidas mudarem em questão de minutos. Imagine estar em uma praia paradisíaca na Tailândia, aproveitando o sol, quando de repente o mar recua de forma estranha. Muitos turistas acharam curioso, alguns até correram para fotografar. Minutos depois, uma parede de água se ergueu no horizonte, avançando com velocidade implacável. Em segundos, o cenário de férias se transformou em um pesadelo. Há relatos de famílias que foram separadas pela força das ondas. Crianças que sobreviveram agarradas a pedaços de madeira. Pais que nadaram contra a corrente para salvar seus filhos. Histórias de coragem e desespero que ainda hoje emocionam quem as escuta. Em Sri Lanka, por exemplo, surgiram relatos de pessoas que conseguiram escapar graças a pequenos gestos de solidariedade. Uma curiosidade que causa espanto é que, em alguns vilarejos, templos antigos resistiram à força das águas, tornando-se refúgio para centenas de sobreviventes. Esses locais se transformaram em símbolos de esperança. O impacto humano também foi sentido no longo prazo. Milhares de crianças ficaram órfãs, comunidades perderam seus líderes, e cidades costeiras tiveram que se reinventar. Mas, ao mesmo tempo, nasceram histórias de superação. Pessoas que perderam tudo encontraram forças para recomeçar. Famílias que se uniram para reconstruir suas casas. Essas histórias nos lembram que, por mais devastadora que seja a força da natureza, existe uma força ainda maior, a capacidade humana de resistir, de se apoiar uns nos outros e de encontrar esperança. O tsunami de 2004 não foi apenas uma tragédia. Foi também um testemunho da coragem e da solidariedade que emergem quando tudo parece perdido. Depois da destruição, veio o silêncio. Ruas vazias, casas reduzidas a escombros, comunidades inteiras apagadas do mapa. O tsunami de 2004 deixou marcas profundas. Mas também abriu espaço para uma das maiores demonstrações de resiliência já vistas. O mundo assistiu não apenas à tragédia, mas também ao esforço coletivo de reconstrução. Na Indonésia, especialmente em Banda Aceh, a devastação foi quase total. Mas poucos meses depois, começaram a surgir sinais de esperança. Voluntários de diferentes países chegaram para ajudar. Uma curiosidade que impressiona é que algumas cidades costeiras foram reconstruídas em locais diferentes. Em alguns lugares, surgiram sistemas de alerta precoce, sirenes e rotas de evacuação. No Sri Lanka,
Comunidades pesqueiras que perderam tudo encontraram forças para recomeçar. Redes foram refeitas, barcos reconstruídos, e a pesca voltou a ser fonte de sustento. Mas, além da economia, houve também uma reconstrução emocional. Famílias que perderam entes queridos criaram associações de apoio, transformando a dor em força coletiva. A Tailândia, que viu suas praias turísticas devastadas, também se reinventou. Hotéis foram reconstruídos, mas com novas medidas de segurança. O turismo voltou. Esse processo de reconstrução não apagou as cicatrizes, mas mostrou que a resiliência humana é capaz de transformar ruínas em novos comércios. O legado do tsunami de 2004 não está apenas nas estatísticas, mas na forma como comunidades inteiras se levantaram, aprenderam e se tornaram mais fortes. O mundo percebeu que não podemos controlar a força da natureza, mas podemos nos preparar, nos apoiar e reconstruir. Essa é a verdadeira mensagem. Diante da destruição, sempre existe a possibilidade de renascimento. O tsunami de 2004 não apenas devastou cidades e comunidades, mas também expôs uma fragilidade global, a falta de sistemas eficientes de alerta e prevenção. Na época, o Oceano Índico não contava com uma rede organizada de sensores sísmicos. O resultado foi trágico. Milhões de pessoas foram surpreendidas sem qualquer aviso. Após 2004, governos se mobilizaram. Hoje, o Oceano Índico conta com uma rede de bueias equipadas com sensores capazes de detectar mudanças na pressão da água e identificar a formação de tsunamis. Esses dados são transmitidos em tempo real para centros de monitoramento, que podem emitir alertas em questão de minutos. Uma curiosidade que impressiona é que, em alguns países, sirenes foram instaladas em áreas costeiras. Além disso, rotas de fuga foram criadas e placas indicam caminhos para áreas mais altas. O legado do tsunami de 2004 também trouxe avanços tecnológicos. Satélites passaram a ser usados para monitorar o movimento das ondas em grandes áreas oceânicas. Mas talvez a maior lição seja cultural. Em muitas comunidades, programas de educação foram criados para ensinar a população a reconhecer sinais de perigo, como o recuo repentino do mar. Essa consciência coletiva é tão importante quanto a tecnologia. Afinal, não basta ter sistemas de alerta, é preciso que as pessoas saibam como agir quando o aviso chega. O tsunami de 2004 mostrou que não podemos impedir a força da natureza, mas podemos nos preparar para enfrentá-la. E essa preparação é, sem dúvida, uma das maiores conquistas que nasceram da tragédia. O tsunami de 2004 não foi apenas um desastre natural. Ele se tornou um evento cercado de curiosidades e mistérios que até hoje despertam espanto e reflexão. Uma das curiosidades mais surpreendentes é que o terremoto foi tão intenso que fez a Terra oscilar em seu eixo. Cientistas afirmam que o planeta literalmente balançou e que o dia ficou alguns microsegundos mais curto. Outro mistério fascinante envolve sinais da natureza. Pescadores afirmaram ter ouvido sons estranhos vindos do mar, como um rugido profundo. Esses sons foram registrados por sensores submarinos. Há também histórias de sobrevivência que parecem milagrosas. Pessoas que foram arrastadas por quilômetros conseguiram se salvar ao se agarrar em árvores ou destroços. Uma curiosidade pouco comentada é que templos antigos e construções tradicionais resistiram melhor ao impacto das ondas do que muitos prédios modernos. Isso levantou o debate sobre a sabedoria ancestral. O tsunami também deixou marcas culturais. Em várias comunidades, surgiram lendas e interpretações espirituais sobre o evento. Para alguns, foi visto como um chamado para respeitar mais o mar. Essas narrativas mostram como a tragédia foi incorporada não apenas na memória física, mas também na memória simbólica dos povos atingidos. Essas curiosidades e mistérios nos lembram que o tsunami de 2004 foi um acontecimento que mexeu com a ciência, com a cultura e com a própria percepção que temos do planeta. O tsunami de 2004 não deixou apenas marcas físicas nas cidades e comunidades atingidas. Ele provocou um impacto econômico e social que se estendeu por anos. A destruição foi tão ampla que setores inteiros da economia desapareceram. Na Indonésia, vilarejos pesqueiros perderam barcos, redes e infraestrutura. O mar tornou-se um símbolo de medo. Na Tailândia, o turismo sofreu um golpe devastador.
Praias famosas foram engolidas pelas ondas. Hotéis e restaurantes foram destruídos e milhares de trabalhadores perderam seus empregos. O Sri Lanka e a Índia enfrentaram desafios semelhantes. Houve um aumento significativo na pobreza. Famílias que já viviam em condições vulneráveis foram empurradas para situações ainda mais difíceis. O tsunami não apenas destruiu casas, mas também levou escolas, hospitais e mercados, criando um vazio social que levou anos para ser preenchido. Uma curiosidade que impressiona é que o desastre mobilizou uma das maiores operações de ajuda internacional da história. Bilhões de dólares foram enviados em doações de todo o mundo. O impacto social foi igualmente profundo. Milhares de crianças ficaram órfãs e comunidades perderam seus líderes. A tragédia deixou cicatrizes emocionais que ainda hoje são lembradas. Em muitos lugares, surgiram associações de apoio psicológico e programas comunitários para ajudar na recuperação. O tsunami foi um trauma coletivo que exigiu força e união. Esse capítulo nos mostra que o tsunami de 2004 não terminou quando as águas recuaram. Suas consequências se estenderam por anos, moldando economias, sociedades e culturas. Foi um lembrete de que a força da natureza pode alterar não apenas paisagens, mas também destinos. O tsunami de 2004 não apenas devastou cidades e comunidades, mas também expôs uma fragilidade global, a falta de sistemas eficientes de alerta e prevenção. Na época, o Oceano Índico não contava com uma rede organizada de sensores sísmicos. O resultado foi trágico. Milhões de pessoas foram surpreendidas sem qualquer aviso. Após 2004, governos se mobilizaram. Hoje, o Oceano Índico conta com uma rede de bueias equipadas com sensores capazes de detectar mudanças na pressão da água e identificar a formação de tsunamis. Esses dados são transmitidos em tempo real para centros de monitoramento, que podem emitir alertas em questão de minutos. Uma curiosidade que impressiona é que, em alguns países, sirenes foram instaladas em áreas costeiras. Além disso, rotas de fuga foram criadas e placas indicam caminhos para áreas mais altas. O legado do tsunami de 2004 também trouxe avanços tecnológicos. Satélites passaram a ser usados para monitorar o movimento das ondas em grandes áreas oceânicas. Uma curiosidade que reforça essa ideia é que, após 2004, vários países criaram dias nacionais de memória e conscientização sobre tsunamis. Escolas realizam simulações de evacuação. Campanhas educativas mantêm viva a lembrança da tragédia. Não para alimentar o medo, mas para garantir que o conhecimento seja transmitido às próximas gerações. Essa consciência coletiva é tão importante quanto a tecnologia. Afinal, não basta ter sistemas de alerta, é preciso que as pessoas saibam como agir quando o aviso chega. O tsunami de 2004 mostrou que não podemos impedir a força da natureza, mas podemos nos preparar para enfrentá-la. E essa preparação é, sem dúvida, uma das maiores conquistas que nasceram da tragédia. A voz que ecoa no futuro. O tsunami de 2004 não foi apenas uma onda que devastou cidades e comunidades. Foi um acontecimento que deixou marcas profundas na história da humanidade. Ele nos mostrou que a força da natureza é imensa, que nossas vidas podem mudar em questão de minutos e que, diante da destruição, a solidariedade e a resiliência são nossas maiores armas. Ao longo desta jornada, vimos como 14 países foram atingidos em apenas 15 minutos. Descobrimos que a energia liberada foi comparável a milhares de bombas atômicas. Que animais pressentiram o desastre antes dos humanos e que comunidades inteiras se reconstruíram contra todas as probabilidades. Exploramos curiosidades que ainda hoje causam espanto, como o fato de a Terra ter oscilado em seu eixo, e refletimos sobre as lições que esse evento nos deixou, a importância da prevenção, da cooperação internacional e da consciência coletiva. O tsunami de 2004 é mais do que uma lembrança dolorosa. É um marco que nos ensina a respeitar o planeta e a valorizar cada segundo da vida. Ele nos lembra que não temos controle sobre a força da Terra, mas temos a capacidade de aprender, de nos preparar e de nos unir. Essa é a verdadeira herança que ficou, a certeza de que, mesmo diante da maior das tragédias, sempre existe a possibilidade de renascimento.
E agora, eu quero falar diretamente com você que acompanhou até aqui. Se essas histórias tocaram você, se despertaram curiosidade, emoção ou reflexão, então este é o momento de se juntar a nós. Ao se inscrever no canal, você garante que não vai perder nenhuma narrativa que revela os mistérios da natureza, os grandes acontecimentos da história e as lições que podem transformar a forma como enxergamos o mundo. Cada vídeo é pensado para trazer não apenas informação, mas inspiração. Aqui, você encontra conteúdos que unem conhecimento e emoção, que fazem você sentir e pensar ao mesmo tempo. Então, clique em inscrever-se e ative o sininho. Assim, você se torna parte de uma comunidade que busca entender e refletir sobre os grandes eventos que moldam nossa existência. O tsunami de 2004 foi um aviso. Um lembrete de que vivemos em um planeta vivo, imprevisível e cheio de mistérios. E ao continuar conosco, você vai descobrir muito mais sobre essas forças que nos cercam e sobre como elas influenciam nossas vidas. Porque aprender sobre o passado é se preparar para o futuro. E juntos, podemos transformar conhecimento em consciência.